Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da exigência de visto para cidadãos de outros países, dos Estados Unidos, da Austrália e do Canadá. E é um absurdo esse tipo de coisa, mas o governo brasileiro insistiu nesse papo de reciprocidade e isso só mostra aquilo que eu falo para vocês. Esse papo de reciprocidade é uma idiotice que não faz nenhum sentido, né? O governo americano exige do brasileiro que ele tire visto para viajar para os Estados Unidos. Então, nós vamos exigir visto dos americanos que quiserem vir para o Brasil. Oh, que coisa, né? Só que é uma besteira. Por quê? Porque existe um motivo para o governo americano exigir visto dos brasileiros. Realmente tem um monte de gente que vai para lá, de brasileiro que vai para lá, querendo imigrar, querendo trabalhar por lá. Então eles precisam controlar isso. Senão, cidades como o Governador Valadares vão inteira para os Estados Unidos, não sobra ninguém para Governador Valadares, né? Por outro lado, o Brasil não tem esse problema. Tem alguns americanos que também vêm aqui para o Brasil e decidem morar aqui no Brasil. Mas é uma quantidade irrisória, não faz diferença nenhuma para o Brasil, né? Então fica essa história de querer fazer reciprocidade, sendo que é uma burrice, e isso atrapalha o turismo, que é uma coisa muito importante para o Brasil. Vamos entender o que está acontecendo e como é que isso pode mudar muito em breve. Essa notícia foi sugerida por Capixaba Ancap, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já teve agora nessa primeira semana já teve o impedimento de ingresso de 69 turistas dos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, do pessoal que veio dos Estados Unidos para passear no Brasil, 69 pessoas foram obrigadas a voltar para os Estados Unidos sem poder chegar no Brasil. Imagina a dor de cabeça, você comprou uma passagem de avião, você alugou um hotel, reservou o hotel, fez toda a coisa, eventualmente comprou tickets para, sei lá, ir no carnaval ou ir em algum outro evento e coisa e tal, comprou entrada para algum evento, um monte de coisa programada, chegou no aeroporto cansado depois de uma viagem longa, viagem dos Estados Unidos para o Brasil, uma viagem longa, chega cansado, tem dor de cabeça com documento e é obrigado a voltar para os Estados Unidos. Isso é uma dor de cabeça enorme para o turista. O turista não vai querer voltar no Brasil nunca mais, mas não é só isso. Esse turista vai falar para outros americanos, olha, toma cuidado na hora de ir para o Brasil, porque vai chegar lá, vai dar merda, tu pode arrumar a coisa toda, chegar lá, alguém implicar com seu visto e você ter que voltar. Ou seja, isso é uma coisa que é ruim sobre todos os aspectos. E, de novo, porque não resolve problema nenhum. Os Estados Unidos fazem isso com o brasileiro. É verdade, a Europa também é muito comum o brasileiro chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos e ser obrigado a voltar para o Brasil. Infelizmente, eu acho muito triste isso. Mas a verdade é que há um motivo para isso. Há um problema que eles precisam resolver, que é a questão das pessoas que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos trabalhar de forma ilegal, né? Trabalhar nos Estados Unidos, os salários são muito bons, então, principalmente para o pessoal que profissões como pedreiro, marceneiro, profissões braçais, que aqui no Brasil paga uma miséria, a pessoa ganha muito pouco, aí você tem aquela história de você ir para os Estados Unidos, você trabalhar, sei lá, 6 meses nos Estados Unidos com nessas profissões, você ganha um bom dinheiro. Você junta uma grana, depois volta para o Brasil, compra uma casa, coisa tal, tipicamente o que o pessoal faz, tá? Muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos nem vão para querendo morar definitivamente nos Estados Unidos, eles vão para trabalhar por lá durante um tempo, juntar um dinheiro e voltar para o Brasil com dinheiro para comprar uma casa, comprar um sítio, comprar alguma coisa. De fato, dá muito dinheiro isso, porque as profissões lá são muito valorizadas, o pessoal ganha bem, empregada doméstica, né? Enfim, o pessoal ganha muita coisa lá, né? Então, isso é um problema para os Estados Unidos, porque você começa a ter um fluxo grande que compete com os trabalhadores de lá. Os trabalhadores lá dos Estados Unidos começam a reclamar que, pô, tem concorrência dos estrangeiros que estão vindo ilegalmente para cá. Então, ou seja, os Estados Unidos exigir visto de brasileiros faz sentido. Tem um problema que eles querem resolver com isso. Porque, veja, isso também diminui o turismo brasileiro nos Estados Unidos. Todo mundo quer o turista. O turista é amado no mundo inteiro. Por quê? Porque o turista vai lá, o turista tira foto, o turista gasta dinheiro, vai no restaurante, passeia, coisa e tal. Ou seja, o turista é roubado, o turista é extorquido pelo guia. Não interessa, o turista sempre leva dinheiro para a região onde ele está. Então o pessoal adora turista no mundo todo. Ninguém quer chatear o turista. Então, assim, você botar uma exigência de visto, você está chateando o turista. Mas nos Estados Unidos existe a necessidade disso porque eles têm um problema para resolver. Por mais que eles não gostem de chatear os turistas, né, seria uma maravilha se tivesse uma máquina da verdade para saber se a pessoa é só turista mesmo ou se vai entrar para ficar lá, né?
Então, se tivesse isso, resolvia o problema, mas é que eles não sabem. Então, eles têm algumas regras lá que de vez em quando realmente incomodam o turista. Já aconteceu um monte de vezes de a pessoa ir fazer turismo nos Estados Unidos ou na Europa e ser negada a entrada e ter que voltar para o Brasil. É chato pra caramba, desestimula o turismo para esses países, porque, de novo, para você viajar, você tem que comprar passagem aérea, você tem que comprar, alugar o hotel, você tem que fazer todo o planejamento. Tipicamente é uma coisa complicada, uma viagem longa, assim, ainda mais o Brasil que é longe de tudo no mundo, né? Não tem nada perto do Brasil, né? Na Europa é tudo perto, o cara de Portugal que quer passear na Espanha, pode ir do lado, pô, pega um ônibus, ele pega um trem ali, você vai na Espanha, passeia, pode ir no final de semana e coisa e tal. Para ir no Brasil tem que planejar com antecedência, que é um voo de, acho que 10 horas, não sei quantas horas não, é um voo longo, tá? Entre 8 e 10 horas. Então, assim, no final das contas, requer um planejamento. É muito chato você planejar tudo de férias, chegar, né, querendo passear e coisa e tal, e pô, ser barrado, ter que voltar. Ninguém gosta de barrar turista. A questão é que esses países têm um motivo para exigirem vistos e para barrarem a entrada de brasileiros. O Brasil não tem esse motivo. Existem americanos que vêm para o Brasil, fingem que vão fazer turismo e acabam morando aqui, ficando tempo. Até tem, mas é uma meia dúzia, um ou dois aí que tem por aí de maluco. Não sei o que está fazendo aqui no Brasil, mas a maior parte vem para fazer turismo mesmo. Ou seja, você está criando um problema enorme impedindo o turismo no Brasil, que é uma atividade que para algumas cidades como o Rio de Janeiro é fundamental, e a troco de nada, porque a gente não tem o problema, entendeu? E essa que é a burrice dessa reciprocidade, isso não faz sentido nenhum, né? O Lula insiste nesse troço porque é o anti-americanismo do Lula. E com essas medidas do Trump, ele de novo botou o decreto agora e exigiu visto de americanos que vêm para o Brasil. E, de novo, você pode falar assim, mas 70 pessoas? 70 pessoas nem vai fazer diferença para o turismo no Brasil. Não vai fazer diferença no primeiro momento. Mas essas 70 pessoas vão falar lá nos Estados Unidos para os amigos dele, ó, não vá para o Brasil é uma merda, você chega lá, é proibido, tem que voltar. Enfim, vai criar caso com esse pessoal. Então, no final das contas, sim, isso vai acabar gerando uma fama de país chato, de país ruim de entrar, e isso pode piorar a situação de turismo no Brasil. Já é fraco, porque, como eu falei, o Brasil é longe, é visto como um lugar inseguro. Então, para a pessoa sair dos Estados Unidos e vir passear no Brasil, ela tem que estar muito lelé da cabeça, ela tem que estar muito pancada da cabeça mesmo para vir para cá. Então, já é pouca gente que vem. Aí você ainda bota uma dificuldade adicional, ainda piora a situação. Né? Eu tô brincando, é lógico. O Brasil tem lugares maravilhosos para passear, tem coisas muito bonitas para ver, tem todo motivo para o estrangeiro vir aqui para o Brasil, mas o problema da violência é um problema real, e agora esse problema do visto é um problema que, caramba, para que isso? Qual a lógica disso? O Lula acha que os Estados Unidos vai falar assim, realmente, poxa, já que o Lula barrou 69 americanos, eu vou parar de barrar os 5 mil brasileiros que devem ser barrados lá nos Estados Unidos todo ano. Vou parar de barrar e vou deixar o Brasil entrar direto aqui nos Estados Unidos. Nunca que eles vão fazer isso, porque eles têm um problema realmente de um monte de gente que vai para lá para trabalhar, que diz que é turista, vai ficar lá e trabalha, né? Aqui, ó, 69 turistas. De novo, não são só esses 69, né? Isso também teve 15 australianos e 12 canadenses barrados. De novo, um problema enorme isso daí, que não vai resolver problema nenhum nosso, não vai ajudar em nada, mas ao contrário vai criar dor de cabeça para o Brasil, vai piorar a questão do turismo no Brasil, né? Mais uma dor de cabeça. Bom, a boa notícia nessa história é que o Senado já aprovou um PDL para acabar com isso, tá? Então o Senado brasileiro, que olha só, é o mais difícil, tá? Porque o Senado é mais governistas que a Câmara, tá? O Senado tem maioria do governo, de fato, né? Não só a base do governo, aquela base virtual que o governo diz que tem, mas que na verdade não tem, né? Que é o União Brasil, o PP e os Republicanos e coisa e tal. No Senado, como o maior partido do Senado é o PSD, e o PSD é da base do governo Lula, da base de verdade do governo Lula, então é mais difícil passar as coisas lá. Mas lá já passou esse PDL. Nem o governo fez muita força com isso, porque até no governo o pessoal está falando que, pô, o Lula fica falando dessas merdas de reciprocidade, isso não quer dizer nada, isso é uma porcaria. Enfim, falta passar no Congresso, tá? O pessoal do Congresso aí, da Câmara, por favor, aí, alguém da Câmara aí, puxa esse negócio para passar logo, para não gerar muito dano. Porque é o que eu falo para vocês, o problema não são essas 70 pessoas que deixaram de vir aqui. 70 é muito pouco, né? Vem muito mais turista americano aqui no Brasil do que 70, né? Mas esses 70 vão falar da experiência ruim que eles tiveram lá nos Estados Unidos. Você vai começar a criar uma fama de problema. Quanto antes acabar com essa lambança do governo Lula, mais essa lambança do governo Lula, melhor. Pessoal da Câmara, por favor, é só pegar o PDL lá do Senado,
que já está aprovado, aprovar na Câmara também, isso já tem validade imediata, já derruba esse decreto do governo Lula e acaba com essa besteira que não tem tamanho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.